Muito bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus Espírito Santo, em nome de Deus o Pai. Ontem falei sobre Jesus, o Deus Filho, insubstituível. Mesmo que tentem substituir Jesus, nosso Criador, Salvador, intercessor, nosso Rei vindouro, não vão conseguir, porque não existe outro nome. Jesus é o nome. Hoje o tema é o Deus Espírito Santo. E amanhã o tema será Deus o Pai. É difícil entender certas coisas. Como Deus pode ser um e ser três ao mesmo tempo? Nós cremos que há um Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Isso é o que nós cremos. Nós cremos que Deus é imortal, onipotente, onisciente e onipresente. Infinito, ultrapassa a compreensão humana. Quando nós estudamos sobre Jesus, nós estudamos sobre o Deus que tem a missão de salvar, de vir, de nascer, de morrer, de ressuscitar, de ir para o céu e de voltar para nos buscar. Cada membro da divindade, as pessoas usam muito a expressão trindade, e eu não sou contra, é claro, mas eu gosto mais da expressão divindade. Cada membro da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a sua função dentro do plano da redenção. Eu não sei como era antes do plano da redenção e como será depois, mas dentro do plano da redenção, nós cremos e aprendemos pela Bíblia que nós temos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e cada um deles ocupa funções específicas dentro do plano da redenção. Agora, independente de um ser uma coisa e outro outra dentro do plano da redenção, os três estão juntos em cada um desses detalhes do plano. Hoje, ao tratar sobre o Deus Espírito Santo, nós vamos falar sobre um ser que é responsável pela igreja. Porque quando Jesus ascendeu, ele disse que mandaria um outro consolador. Quer dizer, outro quer dizer que não é a mesma pessoa, uma outra pessoa. Só que ele usou um outro não diferente, mas um outro igual. E na língua grega nós podemos entender isso, não é? Então Jesus falou assim: eu vou mandar para vocês, em nome do meu Pai, um outro consolador, mas ele é igual a mim. Às vezes a gente quer entender certas coisas que não precisam ser entendidas, precisam ser aceitas pela fé. Nós não podemos colocar as coisas de Deus dentro da mentalidade humana para entender certas coisas. Porque as coisas de Deus, elas são muito mais altas do que as nossas coisas. A Bíblia diz isto. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Quer ver uma coisa? A matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Na nossa, se nós temos 10 laranjas e tiramos uma, nos sobram 9 laranjas, ok? Na matemática de Deus, Deus falou assim: qualquer que tropeçar num só ponto, um só, se torna culpado de todos. Quer dizer, na matemática de Deus, de 10 você tira um, não sobra nada. É diferente. Quer ver uma outra coisa interessante na nossa vida pessoal? As pessoas, às vezes, não conseguem viver com 100% do que elas ganham. Mas aqueles que são obedientes e fiéis,
eles devolvem o dízimo ao Senhor. Veja, eu não estou falando de fazer obras para ser salvo, não. Eu estou falando de viver de acordo com a luz que se tem, com base na motivação que o Espírito Santo cria em nós. Porque é o Espírito Santo que nos conduz à obediência, à vida. Aí nós devolvemos um dízimo para Deus, que é 10%. Alguns de nós devolvemos, entregamos para Deus como oferta mais 10%. E com 80%, e às vezes até menos, nós fazemos muito mais coisas do que alguém que não é fiel, que usa o 100%. Então, são as coisas que Deus nos ensina e que nós precisamos aprender e viver de acordo com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Eu gosto de dizer que não existe uma ilustração assim que seja 100% adequada para explicar essa ideia da divindade, da trindade. Um só Deus, mas três pessoas. Alguns usam a água, sólido, líquido e gasoso, a música, harmonia, melodia e ritmo, a célula, membrana, citoplasma e núcleo, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Alguns usam o universo visível, céu, terra e mar. Outros usam o corpo humano, cabeça, tronco e membros. Mas nenhuma ilustração é boa o suficiente para representar a divindade, a trindade. O Deus eterno é o Criador, o originador. O Deus Filho eterno encarnou-se em Jesus Cristo. E o Deus Espírito Santo, que desempenhou obra com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou as Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, ainda hoje, atrai e convence as pessoas, levando-as ao Senhor Jesus. Vou dar uma ilustração para você aqui, para facilitar um pouquinho. Ela também não é 100% adequada, porque, como eu disse, não existe uma ilustração adequada. Mas o Espírito Santo é o amigo de Jesus, que Jesus pediu para que cuidasse da sua noiva, a igreja. Não é aquele amigo que, quando o amigo foi viajar e pediu para ele cuidar da noiva, o amigo cuidou tanto que acabou ficando com a noiva. Não. O Espírito Santo cuida da noiva, que é a igreja, e ao cuidar, ele diz para a igreja: quem é o seu noivo é Jesus. Qual é a missão real do Espírito Santo? A missão real do Espírito Santo é entronizar Jesus na nossa vida, encher a nossa vida de poder e nos transformar em testemunhas. Por isso que ele distribuiu dons, por isso que ele cuida da igreja. Agora, nós precisamos entender que, movidos pelo Espírito, nós conseguimos fazer a obra de Deus. Mas se não formos movidos pelo Espírito, tudo que nós fizermos, e Paulo diz assim: eu posso dar até o meu corpo, o meu próprio corpo, para ser queimado. Tudo que nós fizermos, se não for movido pelo Espírito de Deus, não tem significado nenhum, porque tem que passar por essa chavezinha, que é o Espírito. Porque tudo que eu faço, que eu consigo fazer, está carregado de egoísmo, de vaidade, mas quando é pelo Espírito, a Bíblia diz que ele traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia diz as nossas orações, não é só o nosso falar com Deus, é o nosso viver com Deus. Vamos ler a Bíblia um pouquinho? Um trechinho que foi escrito por Lucas, no capítulo 24 do seu livro. É o último capítulo. É a maneira como Lucas escolheu
movido pelo Deus Espírito Santo, que foi o autor, que é o autor das Escrituras, né? O verdadeiro autor, nós dizemos que são 40 autores. Na verdade, o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Os 40 foram apenas penas, canetas, lápis, instrumentos. Capítulo 24 de Lucas. É coisa curtinha, mas é poderosa. 49. Palavras do Senhor Jesus. Olha como Lucas termina o seu livro, o seu evangelho. 49 do capítulo 24. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lucas termina o seu evangelho com as palavras de Jesus para os seus discípulos. É a palavra de Jesus para nós, que nós somos os seus discípulos modernos, homens e mulheres que, pela misericórdia de Deus, movidos pelo Deus Espírito Santo, aceitaram Jesus e querem fazer parte de um movimento que está caminhando na direção da eternidade, um movimento de chamar pessoas para o reino de Deus. O mesmo Lucas escreveu o livro de Atos, e ele terminou o seu livro, o Evangelho, falando o que aconteceu no momento em que Jesus ascendeu ao céu. Agora ele começa o livro de Atos falando o que aconteceu logo depois da ascensão de Jesus. E aqui em Atos, no capítulo 1, eu vou ler aqui um trechinho que está no capítulo 1 do livro de Atos para você. Eu vou começar a ler o verso 4, para não ficar cansativo. E comendo com eles, Lucas falando do que Jesus fez antes de subir. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ele respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não nos compete saber o tempo, disse Jesus, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o fim do mundo. A missão a qual nós pertencemos é de Deus, mas ela só pode ser realizada com eficiência, com eficácia, por aqueles que são batizados pelo Deus Espírito Santo. É por isso que nós oramos e imploramos de madrugada para que Deus nos batize. E nós precisamos de um batismo diário. Esse batismo diário, ele tem a ver com a nossa vida diária.
Não é que você tem que ficar trancado no quarto dia e noite de joelhos, mas é viver uma vida de oração, é ter tempo com Deus, ter tempo orando, estudando a Bíblia, ter tempo pensando no reino de Deus. Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, coisas diferentes aconteceram, meus irmãos, minhas irmãs. Eles começaram a falar em línguas diferentes e eles não estavam preparados psicologicamente, eles não sabiam que falariam assim, porque as pessoas que estavam lá, e eram dezenas de pessoas diferentes, de línguas, dezenas de línguas diferentes, os ouviam em sua própria língua. Muitos acharam que eles estavam embriagados já de manhã. A minha pergunta é bem simples. Estamos nós preparados para o que pode acontecer conosco e com a igreja ao sermos batizados pelo Espírito Santo? Como cristãos, às vezes nós criticamos o mercantilismo que é praticado em algumas igrejas, já viu? Só que nós nos esquecemos que nós também, por vezes, fazemos um mercado com os números, com as posições, com as eleições nos mais diversos níveis. Antes de serem batizados com o Deus Espírito Santo, os discípulos também sofriam desses males. Por exemplo, os discípulos queriam saber quem seria o maior entre eles. É só você olhar Mateus capítulo 18, versos de 1 a 6, você vai descobrir isso. Um outro exemplo, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, pediu a Jesus que os filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda, quando Jesus entrasse no reino. Mateus capítulo 20, está nos versos 20 a 28. Nós necessitamos urgentemente do batismo do Espírito Santo para que as picuinhas que existem entre nós, elas desapareçam. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, existem picuinhas? Em toda instituição onde tem gente, tem picuinha, tem nhenhenhé, tem mimimi, ciúme, inveja, perseguição. São pessoas do mal? Não. Os discípulos eram do mal? Não. Só que nós somos humanos. O batismo do Espírito Santo repara estas arestas, estas dificuldades humanas e nos aproxima do caráter de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. É fazer com que o nosso caráter se torne semelhante ao caráter de Cristo. Onde há ser humano, há problema. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Me lembrei de uma história que está num dos livros de Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ninguém evangelizou tanto quanto Billy Graham. Ele levava aos estádios milhares e milhares de pessoas. No mundo inteiro onde ele ia, os estádios se enchiam. Uma vez, está num dos seus livros essa história, uma senhora bem apresentável se aproximou dele e disse: Pastor Billy Graham, o senhor viaja o mundo inteiro pregando e eu estou procurando uma igreja perfeita. O senhor poderia me indicar uma? E eu tenho condições, eu posso me mudar para qualquer lugar do mundo. E eu quero estar numa igreja perfeita. Billy Graham aguardou um instante, sorriu e disse: minha irmã, a senhora vai ter que procurar.
E quando a senhora achar, eu lhe peço uma gentileza. Não entre nela, não. Porque se a irmã entrar, vai estragar a igreja. Na verdade, o que Billy Graham estava tentando dizer é que aquela irmã também não era perfeita. Na verdade, nenhum de nós é perfeito, mas o Espírito de Deus, que nos move, ele nos transforma. Quer ver uma coisa incrível? Nós temos controle absoluto de qualidade, um controle de qualidade fortíssimo, quando se trata de ver os defeitos dos outros. Não temos o mesmo controle de qualidade para ver os nossos próprios erros. Todo mundo tem sua razão pessoal. Se você contrariar a razão pessoal de alguém, você vai ser cancelado. O que diz a palavra de Deus sobre o dia de Pentecostes? Ninguém estava preocupado com a sua razão pessoal. A Bíblia diz em Atos 2:1 que eles estavam reunidos concordemente, todos no mesmo lugar. Eles estavam em oração, eles comiam juntos, era um só o coração, um só o sentimento, só pelo Espírito. E em Atos 2, 42 a 47, a palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui tem um trecho que é muito especial. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Olhe para você. Vamos olhar para nós mesmos. Nós somos tão diferentes e tão divergentes. Necessitamos do Espírito Santo para que, mesmo na diversidade, tenhamos unidade. Jesus orou por isso. Jesus disse: Pai, que eles sejam um, assim como tu és um comigo e eu contigo. O Espírito Santo tem um trabalho muito grande para fazer conosco. Mas tem uma coisa que é a parte principal dessa história. É o Espírito Santo que torna o sacrifício de Jesus o nosso penhor. Sem o Espírito Santo, mesmo o sacrifício de Jesus, ele não é nosso, porque é o Espírito Santo que nos convence. Jesus falou assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a verdade de maneira clara. É ele que tem o poder de iluminar a nossa mente. Aquele que inspirou a Escritura tem o poder de nos iluminar para entendermos a Escritura. Deixa eu citar um verso aqui para você. Em 1 João 1,9, é um verso conhecidíssimo. A Bíblia diz assim: Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não fosse o Espírito Santo, nós não entenderíamos este verso aqui jamais. Sabe por quê? Porque para perdoar, nós entendemos que tem que ter misericórdia. Então nós poderíamos pensar assim: esse verso seria melhor
se ele fosse escrito da seguinte maneira: Deus é fiel e misericordioso, e não fiel e justo, porque justo vem de juiz. E o que um juiz faz? Um juiz não perdoa, um juiz aplica a lei, ele condena. Mas então, como que o texto bíblico diz que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, que a divindade, que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar? Sabe por quê? Deus é justo. Deus não cobra a mesma dívida duas vezes. E quando o Espírito Santo me diz que o Senhor Jesus já pagou a dívida, aí eu entendo este verso. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Já está pago. E se já está pago, o Deus que é justo, que não cobra duas vezes pela mesma dívida, ele então pode perdoar, porque já está pago. Quando lá na cruz o Senhor Jesus gritou: está consumado, é o famoso tetelestai, ele estava dizendo o seguinte: dívida paga por completo. Jesus pagou a dívida. Mas quem é que me ensina que Jesus pagou? Não é um pastor, não é um irmão, não é um negócio da internet, um vídeo, não. Quem me ensina isso e coloca isso no meu coração, essa certeza, é o Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo que coloca no meu coração a certeza de que em Jesus eu já tenho a vida eterna. É o Deus Espírito Santo que nos ilumina a entender as verdades da palavra. Quer ver uma coisa? Há alguns anos eu comecei a ensinar que o céu começa aqui. Deu até confusão isso, porque como que pode? Mas para quem tem Jesus no coração, o céu já começou. E nós podemos viver algumas das alegrias do céu já aqui e agora. Quando nós temos um relacionamento com Deus Espírito Santo, um relacionamento aberto, leal, real, verdadeiro, algumas das alegrias do céu já fazem parte da nossa vida. Eu creio no céu como um lugar real, mas eu também creio no céu como uma pessoa que é Jesus. E onde Jesus está, ali é o céu, porque ele é o representante do céu. Ele é que fez a ligação entre o céu e a terra, entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, entre o pecador e o Deus Santo. E onde ele está, o céu está junto com ele. Depois eu comecei a ensinar que a vida eterna, ela começa aqui. E aí alguns começaram a questionar, mas como? E aí a gente lê 1 João capítulo 5, Deus falando de Jesus, o seu filho, ele diz assim: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. É presente. Não é para o futuro, é presente. Amados, quando nós entendemos que Jesus já pagou, quando o Espírito de Deus nos move a compreender isto, nós deixamos de viver com uma carga, com um peso. Sabe por quê? Porque os nossos pecados já foram perdoados. E agora o que interessa mesmo é o relacionamento com esse Jesus, que é o Deus do perdão. E esse relacionamento só existe realmente se o Espírito de Deus estiver conosco, nos batizando e nos preparando para aceitar as verdades e para nos transformar em veículos para testemunhar desse amor, dessa verdade e dessa salvação. O Espírito Santo é o representante de Cristo
e ele está disponível em qualquer lugar. Você pode ser abandonado pelos amigos, pela empresa, pela igreja e até mesmo pela família, mas você nunca estará longe do Espírito de Deus. Esse Deus que é onipresente, ele está em todos os lugares. E eu cresci numa igreja onde se falava muito para não ir em um lugar ou outro, para não fazer isso, não fazer aquilo. Graças a Deus eu não fui inoculado com esse veneno, né, de achar que Deus não está em todo lugar, mas Deus está presente em todo lugar através do Deus Espírito Santo. E onde você estiver, não importa a circunstância ou circunstâncias, você pode contar com a presença desse Deus. E quando você clamar, ele vai atender você. O Consolador, ele é enviado em resposta à oração da fé. Por isso que nós precisamos viver em oração, pedindo. O Espírito Santo é o Deus que cuida de cada um de nós individualmente, mas cuida também da igreja de forma coletiva. É o Espírito Santo que nos faz lembrar as coisas. Jesus falou isso. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse. Você já viu que às vezes a gente esquece certas coisas, mas tem umas coisas que a gente não esquece? E eu, pessoalmente, eu não sou nada brilhante, eu sou apenas um servo de Deus, que Deus usa, e eu louvo a Deus por isso. Toda a glória é de Deus, toda a glória é de Deus. Mas Deus me deu a alegria de o Espírito do Senhor me fazer lembrar de coisas que são importantes para a salvação. E eu me lembro de coisas que aconteceram na minha infância. Por exemplo, meu pai é um homem simples, simples de tudo, quase nada de estudo, mas era um homem temente a Deus. E eu me lembro das lições que o nosso pai nos ensinava, mas não com a intenção de ensinar lições. É porque era a vida dele daquele jeito. Eu me lembro de uma vez que ele estava nos ensinando a pescar. E enquanto ele colocava a isca no anzol para os filhos jogarem na água para ver se pegava algum peixe, uma ave de rapina veio e beliscou e engoliu um anzol com um peixinho, que era a isca. E era um gavião desses violentos, né? E meu pai tentou libertar aquele gavião do anzol, sabe? E num momento o gavião beliscou o dedo dele, bicou com força e começou a sangrar. Aí um dos meus irmãos falou assim: pai, deixa ele morrer. Ele beliscou o senhor, está sangrando. Eu me lembro que meu pai falou assim: olha, a natureza dessa ave aqui é essa daí, é beliscar. Mas a nossa natureza é salvar. Hoje, com 68 anos de idade, eu fico pensando assim: quem que ensinou meu pai a falar uma coisa daquelas? Foi Deus. E agora o Deus Espírito Santo, ele me faz lembrar disto. Por que que ele me faz lembrar disto? Porque a minha natureza não deve ser deixar morrer, mesmo alguém que me faça mal. Se eu fico com mal-estar com alguém que me aborrece, eu não vou ter condições de ajudar essa pessoa a se aprumar no caminho da eternidade, porque a minha raiva, o meu ódio, vai me atrapalhar. Então, às vezes uma pessoa tem uma natureza, mas a nossa natureza deve ser salvar, porque essa é a natureza de Deus. O Espírito Santo tem a motivação de definir e manter a verdade na nossa mente. Ele habita o coração como espírito da verdade.
por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à nossa mente e grava as verdades no nosso coração. Sabe por que você sabe um monte de versos bíblicos? Não é porque a sua mente é brilhante, não. Porque o inimigo não deixaria de maneira nenhuma você ter esses versos bíblicos na mente. Isso é obra do Espírito Santo. É ele que nos faz lembrar de todas as verdades. São as palavras de Jesus. Quando Jesus falou da obra oficial do Espírito Santo para os discípulos, ele procurou inspirar nos discípulos alegria e esperança que os animasse. Ele queria que o Espírito Santo fosse algo assim precioso para eles. E, na verdade, amados irmãos, de todos os dons que o Senhor Jesus poderia nos fornecer, nenhum é maior, nenhum é mais importante do que o Espírito Santo. Veja, ele falou assim: é a promessa do meu Pai. Eu vou falar com meu Pai, nós vamos enviar o Espírito Santo. Eu vou dizer aqui um versinho que está num livro que eu amo muito, chama-se O Desejado de Todas as Nações. Na página 671, é um trechinho curtinho assim, ó. Na página 671 está escrito assim: é o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Que tal? É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Gente, nós precisamos orar mais, buscar mais. É tempo de jejuar e orar, pedindo que o Espírito Santo nos batize. É por ele que o crente se torna participante da natureza divina. E o pensamento termina dizendo assim: Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Não tem desculpa. Ah, mas eu sou filho de um homem rude. Tem desculpa. Esses dias eu vi o testemunho de um pastor evangélico, filho de uma mulher jovem, uma adolescente, que teve um caso com um homem de 35 anos. Tentaram um aborto, não conseguiram. E esse pastor hoje é uma potência no Evangelho. O Espírito Santo é um poder divino para nós vencermos as tendências herdadas ou cultivadas. Eu vou concluir com duas manifestações incríveis do Espírito Santo, para você ver como ele pode atuar na sua vida e na minha vida. Não basta apenas orar, nós temos que orar com fé. E nós temos que entrar pelas portas que o Senhor nos abre. Porque se nós ficarmos enclausurados, pode não acontecer nada. Quando o Espírito de Deus falar, faça. Quando o Espírito de Deus mandar, vá. Não cruze os braços, siga em frente. Eu vi que o pastor Wagner, no comecinho, falou das dificuldades, né? E que quem entra no programa de Deus tem que entrar sabendo que a gente tem que pagar um preço. Os discípulos pagaram um preço, os profetas pagaram um preço. Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Nós temos que seguir. Quando Deus abrir as portas, entre, por favor.
Quando Deus falar, escute, vá em frente. Eu prometi concluir com 2 manifestações incríveis do Espírito de Deus. Primeira delas, lembra quando Jesus foi levado ao templo pelos seus pais? Tinha lá um homem, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, chamado Simeão. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, 22 a 40. Quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, como nós fazemos hoje, esse homem tinha recebido do Espírito Santo, ele tinha recebido do Espírito Santo a certeza de que ele veria o rei de Israel, o Senhor, antes de morrer. E o fato interessante é que quando Jesus foi apresentado, ele falou: Senhor, agora o Senhor pode cuidar do teu servo, porque agora eu já vi a salvação de Israel. Está em Lucas, no capítulo 2, Lucas 2, versos 22 a 40. Quem que revelou para aquele homem que ele veria antes de morrer o Salvador do mundo? Foi o Deus Espírito Santo. E quando Jesus chegou, o Espírito Santo falou: é ele. O mesmo Espírito Santo que disse para João: é ele. E João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito de Deus é aquele que abre a nossa mente, é aquele que fala conosco, é aquele que nos mostra as verdades, é aquele que nos mostra Jesus. Ele é o amigo do noivo, ele cuida da noiva sem tomar a noiva para si, porque a noiva é de Cristo, a igreja é de Cristo, e é Cristo que tem que ser entronizado na nossa vida. Segundo, Atos capítulo 10, a história de Pedro e Cornélio. O Espírito de Deus deu uma visão para Pedro e o mesmo Espírito de Deus falou com Cornélio. E quando Pedro percebeu que Deus estava dizendo: Pedro, pregue também para os gentios, não é só para os judeus. Pedro foi e houve uma porção de conversões. O Espírito de Deus hoje, ele quer nos batizar e nos usar. O batismo do Espírito Santo tem um duplo significado. Primeiro, é um batismo para a redenção. E segundo, é um batismo para a ação, para o trabalho. Deus, através do seu Espírito, nos batiza, nos sela para a redenção, para o dia da volta de Jesus. Deus, através do seu Espírito, ele nos batiza para a ação. E ser-me-eis testemunhas, disse o Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados meus, o Espírito de Deus quer nos possuir, quer nos usar. Isso é ser batizado pelo Espírito, para a salvação e para a ação. Não sou eu quem decide, não sou eu quem faz. É o Espírito de Deus que habita em mim. É o Espírito de Deus que me conduz. É Ele quem tem que dizer: é por aqui, é por ali, é assim, é assado, é hoje, é agora. Não sou eu. A minha vontade pessoal, individual, ela tem que se submeter à vontade do Espírito Santo. Enquanto a minha vontade não se submeter à vontade do Espírito Santo, eu estarei caminhando na direção errada. Você pode ir à igreja,
pode achar que é fiel, pode ser dizimista, pode louvar, pode pregar, pode orar, mas se não é o Espírito de Deus quem está conduzindo você, você não está no lugar certo, você não está na direção certa. É o Espírito do Senhor. O Senhor Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O próprio Jesus falou isso. Quem sou eu? Quem é você? Queria fazer um apelo para você agora. Peça para Deus cuidar das suas vontades. Peça para Deus cuidar das suas decisões, dos seus sentimentos, do seu coração, das suas emoções, da sua razão. E quem é o Deus que cuida de tudo isso? É o Deus Espírito Santo. É Ele que nos move. É Ele que, no momento em que alguém está pregando, Ele vai lá e toca no coração e diz: olha, escute isso que é para você. É Ele. Não é o poder de um homem. Não é o poder de uma pessoa. É o poder de Deus. A Bíblia diz que nem um passarinho cai sem que Deus o perceba. Quem é o Espírito Santo? É o Deus que me move. É o Deus que cuida de mim. É o Deus que está à minha direita. E Jesus falou para os discípulos: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu termino o tema de hoje com um pensamento curtinho, que eu tirei de uma meditação chamada Nos Lugares Celestiais. No dia 27 de fevereiro está escrito assim: pelo poder que Jesus concede, podemos ser mais que vencedores. Não podemos, porém, produzir esse poder. Unicamente pelo Espírito de Deus é que o podemos receber. Unicamente pelo Espírito de Deus. Quando Paulo disse assim: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades. E aí ele falou um monte de coisas, né? Que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele falou assim: e eu tenho certeza, eu estou bem certo, que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque o Espírito de Deus nos conduz. Quando tudo aqui terminar, o Senhor Jesus vai regressar. E aqui na minha cabeça, assim, eu tenho uma ideia de que Deus pediu ao Espírito Santo para cuidar da igreja. E eu acho que quando o Senhor Jesus pediu ao Espírito Santo para cuidar da igreja, Jesus estava pedindo porque eles se conhecem, eles são da mesma essência. Ele sabia que o Espírito Santo seria o melhor para a igreja. E quando tudo aqui terminar, a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo vai dizer: olha, eu fiz o meu trabalho, aqui está a igreja. A igreja que vai ser levada para a eternidade é a igreja que está nas mãos do Espírito Santo. Eu sei que nós falamos muito de nomes de igrejas, disso ou daquilo, mas é bom você saber que Deus tem uma igreja invisível e essa igreja tem um líder que não é Neumuel Stina, não é Wagner, não vou falar outros nomes, tá? Deus tem uma igreja invisível que o líder é o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo está trabalhando com essa igreja, enfeitando esta igreja, preparando esta igreja para apresentá-la ao Senhor Jesus quando ele vier. É o Deus Espírito Santo que trabalha em nós. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você.
pelo poder que Jesus concede, nós podemos ser mais do que vencedores. Sabe o que é ser mais do que vencedor? Não é tirar o primeiro lugar, não. Não. É ter o nome escrito no tabernáculo de Deus. Mais do que vencedor. Não podemos, porém, produzir esse poder. Unicamente pelo Espírito de Deus é que podemos receber esse poder. Que o Deus Espírito Santo acalme o seu coração. Que o Deus Espírito Santo coloque na sua mente as verdades necessárias para você viver o dia de hoje e cada dia até o dia da volta de Jesus. Que o Deus Espírito Santo segure a sua mão para não deixar você cair, para não deixar você voltar atrás, mas para levar você até uma das 12 portas da Nova Jerusalém. O Espírito Santo tem esse poder. Ele é a presença do Deus eterno aqui na terra, para nos conduzir para o lar celestial, até o dia que nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Ó Deus, Deus Pai querido, no nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador e Senhor, movidos pelo Deus Espírito Santo, o Consolador, nós adentramos no lugar santíssimo do santuário, na tua presença, na luz da tua glória. Humildemente, lava-nos no sangue do Cordeiro, para que a nossa oração possa ser ouvida. Batiza-nos com Deus e Espírito Santo, por favor, Pai, para que sejamos homens e mulheres, jovens, crianças, de ação, para que sejamos testemunhas verdadeiras daquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. São tantas bênçãos, tantas graças, tantas maravilhas, meu Deus, meu Pai, que nós vivamos para te adorar. Se vivêssemos aqui 10 vidas, claro que é uma só, mas 10 vidas ainda não seriam suficientes para te agradecer. Te agradecer pela presença do Deus Espírito Santo. Tem uma coisa a mais que nós queremos te agradecer, pela salvação que há em Jesus. Estraçalha o nosso coração de pedra, arrebenta com ele, e que o Espírito de Deus crie dentro de nós um coração segundo o coração de Deus. Obrigado pela sala 57, um lugar de paz, um lugar de progresso espiritual, um lugar de comunhão, de união. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Pedimos um dia feliz, tua bênção, tua companhia. Se tivermos que enfrentar alguma luta, segure a nossa mão, por favor. Marlene pediu uma oração especial, vai se casar hoje. Cuida dela, do marido, da família. E cuide também de todos nós, dos nossos queridos, que nenhum de nós falte na glória. Que estejamos todos lá para comemorarmos a vitória de Cristo na nossa vida, a vitória que o Espírito Santo nos fez entender e viver. Oramos agradecidos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus, o teu Filho amado, movidos pelo Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu.
para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda a gente, a toda a nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará